Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Celestino Invest. Papo de hoje, aquele estudo de mercado. Tô gravando um vídeo 7h46 da manhã, beleza? Aquele vídeo discricionário, né? Eu não olhei o gráfico ontem, recebi alguns prints só, só um estudo ali, né? No, que eu vi, né? O que eu vou fazer um vídeo mais. Aquele vídeo de estudo, né? Discricionário. Eu não olhei o gráfico. O que eu faria? O que eu procuro, né? Identificar o primeiro 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 pagou 1.000 pontos. Beleza. Esse é o objetivo aqui, né? Eu tento identificar, né? Também tento identificar um padrão, uma captura de liquidez, alguma coisa, um contexto, beleza? Então vamos aqui, ó. O gráfico tá meio ruim, né? Então aqui, ó. Pronto, o candle que virou para baixo, né? Fez os três, né? Os três, eu chamaria de os três curvos de baixa, né? A literatura chama três curvos de baixa. Deixou uma estrelinha cadente, né? Aqui, né? Uma venda muito agressiva, acima do 1%, né? Muita gente vende nessa região de Just, variação percentual. Aqui seria uma venda muito agressiva, né? No 29. Aí sim, ele de fato ele mostrou que reverteu a tendência. Vem os vendedores, ó, forçando a venda. Beleza. Qual que é o objetivo? Vender algum setup. Aqui ele deixou 9.3, né? O candle, assim, quando ele passa para baixo, ele até acionou venda no candle 30, beleza? Só que o stop atrás do candle 30. Para baratear, muita gente ia vender, ou ia vender no fechamento do IFVG, ou vender lá no 50% lá em cima, não seria o bloco de ordens, né? O bloco de ordens é o último candle negativo, positivo nesse caso aqui, ó. E é o 50% do candle verde, beleza? Ele poderia voltar lá, ele pode voltar lá, beleza? Ele pode segurar nessa região, que é um bloco, deixou um bloco de ordens aqui, o último candle positivo, né? Então aqui ele acionou a venda. Para quem esperou uma barra de outra, ou esperou um teste na média, né? Ele testou no candle 34, então venda, deu 9.3. Venda no 35. O 35 seria a barra de confirmação, beleza? Então aqui venderia no 35. Então vamos lá. Também o candle 35. Também venderia na média, com stop de 150 ou 200 pontos, ou stop atrás da média de 20, né? Porque ele pode testar ali, ó. Stopzinho curto de 150 pontos, ele não pegou nem 200, nada. Beleza? Até que usou 100 pontos. Alvo, 1.000 pontos. Então foi aqui que saiu os 1.000 pontos. Beleza? 1.300 pontos aí para quem conduz, né? Ele não virou para compra de momento algum. Beleza? Para quem não pegou, então esse aí foi olhando por cima, né? Aqui o estudo, então foi o candle 30, né? Que deu a venda, o 34 e o 35, beleza? Vamos lá. O primeiro candle ele aponta a direção do mercado, beleza? Então o que eu ia fazer aqui? Procurar por compra. O candle 2 ou 3 em sidebar, eu ia procurar por compra. Tentar procurar por compra. Ele acionou a compra. Normalmente o candle 2 ou 3 eles vão pagar 1.000 pontos. Então, são 2 ou 3 que acontece todo mês, beleza? Tem bastante stop também, mas o risco retorno é positivo. Então, o candle 2 ou 3 pagou 1.000 pontos. Então, eu teria pegado esses 1.000 pontos aí, tranquilo. Eu teria saído da região de 1% aqui, ó. Né? Provavelmente. 970 pontos. Ou talvez na captura de liquidez, aqui, ó. Na região aqui, 1.200, 1.300 pontos. Seria mais ou menos esse alvo, né? Beleza. Outro alvo que eu pegaria, né? Se eu fosse teimoso, não sairia com os 1.000 pontos. Eu queria sair no 1,5 ou lá na máxima, né? No 182 mil. Tem muita liquidez no 182 mil, então seria meu alvo final, né? Eu devolver tudo se eu segurasse, mas o candle 2 ou 3 de sidebar paga 1.000 pontos. Beleza, para quem não pegou ali, ele deixou o setup PC, né? Por mais que ele acionou a venda aqui, né? Assim, ele deixou os três curvos de baixa, né? Ele deixou um padrão aqui de venda, ó, o candle 12, 11 e 12 vendedor, né? Para quem juntar os dois aqui, ele fechou praticamente uma estrela cadente aqui, né? Um dojizinho, né? Ele subiu e fechou na mínima, né? Do candle 12, beleza?
Só que ele não acionou a venda, não passou para baixo das médias. Seria muito agressivo vender contra 200 subindo, beleza? Mas muita gente vende. Onde ele segura também, que dá para comprar, é no 50% do primeiro candle. Então você marca o primeiro candle, né? Aquele primeiro teste no 50% do primeiro candle. Normalmente ele vai testar essa região aí, é chata, beleza? Então, quem compra o 50% do primeiro candle, stop 100 pontos, beleza? Então, o primeiro candle aponta a direção do mercado, então a gente tem que ficar muito ligeiro com isso. Ele acionou compra no candle 2 ou 3, que paga os 1000 pontos, e também fez pullback, testou o 50% e a média de 20, primeiro teste tirar 20, dá para comprar na média de 20, dá, porque coincidiu com 50%, primeiro candle, stop de 100 pontos. Assim, aumentaria a mão no candle, no PC, compra acima do 14, e aqui ele deixou 1, 2, 3 de compra. Então aqui eles, outra compra, porque do 15 compra. Então, realmente ele tá comprador. Por mais que teve defesa, vendedor aqui, ó, o primeiro candle é o que tá apontando a direção do mercado. Ele beliscou 0,5%, só que não tocou. Só para quem antecipou aqui a venda, né? Beleza? Seria uma venda muito agressiva. Realmente, ele foi lá, testou 1%, né? É isso aí que o índice anda, normalmente essa variação percentual, né? 1,20, já falei nos vídeos aqui, então dava para procurar por venda ali para cima, né? Por procurar também essa região aqui entre 11 e meio-dia, principalmente meio-dia, faz a volta em V. Continuando, né? Ele passou para baixo aqui, ó. Eu esperaria ele voltar no 1%, voltar aqui nessa região de FVG aqui para cima, nos blocos de ordens, para desenhar aquela estrutura de baixo, né? Fazer aquele ombro, cabeça, ombro, né? Mas ele não. Ele passou de fato para baixo das médias, acionando a venda no candle 30, 34, 35, né? Venda na média. Aí depois ele de novo, todas essas barras de ignição aqui, ó, tudo chamando o contexto de venda, ó. Então a gente tem que, pô, esse candle aqui, vendedor, então eu vou procurar por venda. Outro candle vendedor. Outro 9.2 aqui, aquele pullback, né, na 200, né? Vendedor. Então aqui, ó, um power breakout, né? O triângulo de baixa. Então aqui tudo para baixo aqui, ó, venda. Beleza? Essa barra aqui, outra barra de venda, ó, 60, 62, ó, venda, né? Então a gente tem que procurar tudo por venda. Aqui seria o PC, né? Tipo, ele testa a média 20, aquele power breakout, né? Ele fica lateral esperando a 20 encostar. A 20 encosta, dá aquela pancada, né? Porque tá cheio de ordem na média de 20, beleza? É o primeiro teste na 20 também. Aqui sim sugeriu uma compra nessa região aqui, ó. O pessoal que segurou, mas nada, tá vendo? Ele tá deixando fundos ascendente. Então a gente, que é condutor de trade, operador de tendência, a gente sempre vai... Opa, qual que é a tendência? Né? O que ele está fazendo? Qual topos e fundo que ele está fazendo? Então, onde que eu tenho que conduzir meu stop? Então, meu stop você vai vir para máxima. Para quem conduz, né, uma operação, ó, de livro, ou tenta só sair quando ele virar para compra, fazer um pivô de alta, né, uma estrutura de alta, né, ele dá aquela falseada, ele faz o ABC, né, de compra, mas não vai, né? Então aqui, ó, de novo, a retomada dos vendidos, né? Tudo barra de venda, ó. Aqui, ó, venda, né? Tanto essa barra aqui, ó, 79, né? A barra vendedora, vou criando. Então a gente estuda assim, ó. Nós segue os candles, segue a tendência, beleza? Venda. Outro 9.2 aqui, ó, na região de venda. Só que no gatilho de venda, ó. A gente só não fechou em máximo porque segurou aqui, né? Então foi isso. Então o candle 30 aí. Pra quem opera a tendência, tem gatilho 9.2, 9.3, deixou vários vendas, triângulo de baixa, conduzindo aqui K9, K20, né? Conduzindo o trade no topos de fundo, deu para arrebentar com esse mercado aqui. Pô, mas Celestino, é difícil, beleza? E são muitos anos de experiência. O cara que opera assim, né? Igual o Mall, o X-Trader, né? O Palix também, né? Principalmente o Mall e o X-Trader, que consegue aumentar a mão, ó, a favor da tendência. A gente também tá no mesmo pegada, beleza? A gente quer chamar na venda, beleza? Tá caindo, vende. Tá subindo, compra, né? Que é gatilho de venda ou compra, abaixo da média, somente. Só que o índice realmente segura no Candle 2. O Candle 2 e o 3 pagou os 1000 pontos, que é o inside candle, né? Candle 2 é o 3.
Segurou no 50% do primeiro candle, deu aquela falseada no 1%, aquele falso upamento 1%, né? Passou para baixo da média. Aqui ele fez aquela indiretamente, dava para chamar de ombro, cabeça, ombro, beleza? Aqui é o ombro, cabeça, ombro, né? Beleza? Realmente ele montou a estrutura, fez um topo mais baixo, aqui embaixo, ó. E perdeu toda essa estrutura aqui, né, para baixo. Fez um pivôzão de baixo aqui, ó. A pessoa tinha que projetar um FIBA aí, né? Opa, qual que é o... Qual que é o... Eu projetar essa FIBA aqui, ó. Desse pivô, beleza? Deixa eu pôr aqui mais ou menos na região. Deixa eu ver se ele pagou. Ó, ele tá devendo um alvo. Ele tá devendo um alvo lá no meio por cento, ó. Mas pagou até o terceiro alvo, ó. Então ele projetando esse FIBA aqui, ó. Dessa região aqui. Com essa região, ó. Então ele segurou realmente no primeiro alvo, ó. E segurou no segundo alvo, aqui pra baixo, beleza? Ó. Então ele segurou. Por isso que teve defesa, né? Aqui é o primeiro alvo sempre o pessoal tá realizando. Então ele segurou aqui no primeiro alvo, o segundo alvo deu aquela segurada e o terceiro alvo, apagou os 3 alvos de FIBA. Então o último alvo seria aqui, ó. Então projeção, né, de Fibonacci, né, que é o pivô de baixo, clássico. Vem, volta e perde a região, né, perde a 200. Primeiro alvo, tinha que segurar até o primeiro alvo, segundo e terceiro alvo. Então é isso que a gente faz, né. Um trader profissional, né, operador de tendência, usa FIBO, usa a tendência, usa topos e fundo, usa a estrutura do preço, as barras de ignição, triângulos, né? Isso aqui é o estudo. Sempre tem que estar estudando, senão o cara não fica afiado. Tem que estar assistindo sempre os outros professores, o Palix, o MOL, né? Principalmente, esses que fazem conteúdo sempre de fechamento, né? Estrutura, o MOL principalmente, né? Que faz vídeo de trader, né? O Palix é aquele mais operador de gráfico diário, ele também diminui o tempo gráfico, mas operador de swing trade, né? Onde está o dinheiro, no semanal, no diário, né? Então, mas a gente usa o mesmo contexto deles, dos estudos deles, né? Do diário, do Palix e do Mal, que é um trader aqui, né? No estudo. E o nosso estudo diário também, que eu estudo por fora, né? E meu estudo de mim mesmo, né? Porque eu me acompanho, né? Eu tenho que estudar o que o Celestino sabe passar, né? O Celestino enxerga. O Just, né? Do Paulinho Lima. O SMC que eu estudei, o ICT e o SMC que eu estudei lá atrás, o que eu peguei de bom? A UFVG, o Order Block, né? O 50% do primeiro 500, indiretamente ao bloco de ordens aqui do nosso gráfico do mini índice, beleza? Muito obrigado, próximo vídeo do canal. Celestino Invest.